O homem que manteve um diário de cada dia com Barbra Streisand agora está escrevendo as entradas mais difíceis. James Brolin, que a pediu em casamento 3 vezes antes que ela dissesse sim, recentemente disse aos produtores que não pode se comprometer agora. Suas contas bancárias separadas estão finalmente se fundindo à medida que as contas médicas se acumulam. Após o 25º aniversário deles no ano passado, o casal enfrenta seu maior desafio. Fontes de Hollywood revelam que Brolin recusou um papel de $2 milhões apenas para ficar em casa. Seu próximo capítulo pode ser o mais comovente. James Brolin nasceu como Craig Kenneth Bruderlin em 18 de julho de 1940, durante uma onda de calor escaldante em Los Angeles. Fazia 103 graus Fahrenheit, 39,4 graus Celsius, no dia em que ele chegou. Seu pai, Henry, um empreiteiro de sucesso, mal conseguiu chegar ao hospital. Ele chegou apenas 12 minutos antes do nascimento de Craig. Henry administrava sua casa como uma máquina rigorosa. A partir dos 4 anos, Craig tinha tarefas diárias e revisões semanais de seu comportamento. Sua mãe, Helen, uma vez trabalhou como figurante de filme, mas nunca contou a Craig. Ela não queria que ele se distraísse da escola. Craig era uma criança quieta, em parte por causa de asma severa. Aos 7 anos, ele passou 45 dias no hospital. Ainda assim, ele tinha uma mente afiada. Aos 9, ele desmontou e remontou o relógio de seu pai. Os professores notaram como ele era bom com mecânica. Mas ninguém poderia ter adivinhado o quão obcecado ele se tornaria com James Dean. Aos 15, Craig viu East of Eden e tudo mudou. Todos os sábados, durante 6 meses, ele secretamente andava de bicicleta 17 milhas até Griffith Park. Lá, sozinho, ele copiava a caminhada, a voz e o olhar de Dean. Em seu quarto, ele escondeu 73 recortes de James Dean atrás de um pôster. Ele economizou mais de $200 entregando jornais e comprou uma câmera de 8 milímetros. Ele filmou 24 encenações silenciosas com crianças da vizinhança. Quando Dean morreu em um acidente de carro, Craig não falou por 11 dias. Seu professor de teatro encontrou um de seus curtas-metragens e o enviou para a UCLA sem que ele soubesse. Ele ganhou uma menção honrosa de Nicholas Ray, o mesmo homem que dirigiu Dean em Rebel Without a Cause. Aquele momento selou o sonho de Craig de atuar. Embora sua timidez o fizesse vomitar antes de cada audição, em 1960, disseram a ele para mudar seu nome. O estúdio disse que Bruderland soava muito alemão. Eles até tinham estatísticas. Nomes curtos com sons fortes obtinham melhor reconhecimento. Craig não queria fazer isso. Ele teve 7 reuniões argumentando contra. Mas o estúdio venceu. Eles lhe deram James por causa de sua obsessão por James Dean. Seu pai não falou com ele por mais de 1 ano. Sua mãe enviou sua nova foto para parentes tentando explicar. Por 214 noites, James não conseguiu dormir sem pílulas. E depois de tudo isso, o estúdio disse a ele que ele estava agindo demais como Dean, a própria coisa que eles haviam pedido. Em 1966, Brolin conseguiu pequenos papéis na série de TV Batman. Primeiro ele interpretou um caixa de banco. O diretor gostou de como ele derrubava as sacolas de dinheiro, então ele ganhou mais tempo de tela. Meses depois, outro diretor o escalou como o apagador, sem perceber que ele já havia aparecido no programa antes. Ele até fraturou 3 costelas fazendo suas próprias acrobacias. Então, Adam West o escolheu para um terceiro papel. Ninguém no set percebeu que ele já havia sido escalado 2 vezes. Ele estava sem teto na época, morando em um Chevy 1958 e usando os chuveiros da academia nos Fox Studios. Em 1967, tudo desmoronou. Ele estrelou The Cape Town Affair, um filme que ele alertou que fracassaria. Ele enviou memorandos sobre o roteiro ruim e os problemas culturais. Ninguém ouviu.
O filme afundou. Ele foi demitido enquanto visitava sua mãe no hospital. Pior ainda, a Fox exigiu que ele devolvesse $11.400 de salário. Ele estava falido. Por 18 meses, ele não conseguiu trabalho. Ele se tornou um mecânico em Van Nuys, consertando carros para pessoas que não tinham ideia de que ele já foi uma estrela em ascensão. Então, o destino interveio. Um executivo da Universal levou seu carro para reparos e ficou impressionado com a ética de trabalho de Brolin. Ele lhe ofereceu um teste de tela. Esse teste levou ao papel que mudou a vida de Brolin. Ele se tornou o doutor Stephen Kiley em Marcus Welby, M.D. O programa começou em 1969 e durou até 1976. Brolin interpretou um jovem médico que andava de motocicleta, trabalhando com um parceiro mais velho. O programa se tornou um grande sucesso. Em 1970, ele ganhou um Emmy. Depois, 2 Globos de Ouro se seguiram. Em sua segunda temporada, o programa era o mais assistido na ABC. Ele abordou sérios problemas médicos como câncer, depressão e Alzheimer. Um episódio sobre homossexualidade causou protestos, mas Brolin permaneceu comprometido com a narrativa significativa. Em 1972, ele assumiu um papel mais sombrio em Skyjacked. Ele interpretou um veterano de guerra do Vietnã perturbado que sequestra um avião. Ele atuou ao lado de Charlton Heston. O filme foi tenso e dramático, e Brolin fez o personagem parecer real. Os críticos disseram que ele interpretou o sequestrador desequilibrado perfeitamente, embora fosse exagerado. Isso mostrou que ele poderia ir além da imagem de médico calmo. Então veio Westworld em 1973. Ele interpretou John Blaine, um visitante confiante em um parque temático onde robôs pareciam e agiam como humanos. Foi um sucesso de ficção científica que usou efeitos digitais iniciais pela primeira vez. O personagem de Brolin é morto no meio do filme em uma cena chocante. Essa reviravolta tornou o resto do filme ainda mais intenso. Sua atuação deu profundidade e contraste ao filme. Em 1979, Brolin se aventurou no terror. Ele interpretou George Lutz em Horror em Amityville. Ele não tinha certeza sobre o filme no início até que ficou assustado ao ler o roteiro. Suas calças caíram de uma cadeira sozinhas. Ele interpretou isso como um sinal. O filme se tornou um enorme sucesso de bilheteria, arrecadando mais de $80 milhões. A atuação de Brolin como um homem se desfazendo lentamente foi arrepiante. Ela refletia os medos de colapso financeiro e pressão familiar que muitas pessoas sentiam no final dos anos 70. Nos bastidores, ele e a coestrela Margot Kidder se chocaram, mas a tensão funcionou para a história. Em 1985, Brolin mostrou seu lado engraçado com uma participação especial em A Grande Aventura de Pee-wee. Ele interpretou uma versão falsa de Pee-wee como um agente secreto sofisticado. Foi uma alusão inteligente ao seu quase papel como James Bond. Ao mesmo tempo, ele estrelou o programa de TV Hotel. Ele durou 5 anos e deu a Brolin uma carreira estável. Ele interpretou Peter McDermott, o gerente polido de um luxuoso hotel em São Francisco. Cada episódio tinha um novo drama, novos hóspedes e Brolin no centro. Ele até dirigiu alguns episódios. Ele recebeu 2 indicações ao Globo de Ouro durante essa fase. Também trouxe alguém novo para sua vida. Sua futura esposa, Jan Smithers, fez uma participação especial enquanto ele passava por um divórcio difícil. Enquanto isso, Barbra Streisand nasceu no Brooklyn em 24 de abril de 1942. Seus pais eram Diana, secretária escolar, e Emanuel, um professor respeitado. Ele ganhava $4.200 por ano, o que mal era suficiente para sustentar a família em seu pequeno apartamento. Quando Barbra tinha apenas 15 meses, seu pai morreu de uma convulsão. A família tinha apenas $250 em economias
e teve que se mudar para a casa dos avós. Bárbara nunca conheceu seu pai, mas depois encontrou uma nota que ele havia escrito em seu diário de bebê. Tenho a sensação de que esta será especial. Em 1949, sua mãe se casou novamente e Bárbara ganhou uma meia-irmã, mas a vida não ficou mais fácil. Seu padrasto era frio e uma vez lhe disse que quebraria seu espírito. Em 1958, com apenas 16 anos, Bárbara saiu de casa. Ela não tinha para onde ir nem dinheiro. Por 1 ano e meio, ela ficou onde pôde. Amigos, sofás, velhos berços e até escadas de incêndio no verão. Ela tinha uma mala presa com fita adesiva. E dentro havia 3 roupas, 2 pares de sapatos e 12 discos. Mesmo assim, ela manteve a frequência perfeita na escola. Ela estudava em bibliotecas e lanchonetes e trabalhava meio período por 75 centavos por hora. Ela ganhava apenas $17 por semana, mas fazia durar visitando sua mãe 2 vezes por semana, bem a tempo para o jantar, para que pudesse comer sem admitir que estava sem teto. Ela usou o mesmo casaco por 3 anos, consertando-o ela mesma e até tingindo-o de uma cor diferente, com sobras de suprimentos de figurino. Em 1960, Bárbara estava trabalhando como lanterninha em um teatro, ganhando pouco mais de $46 por semana. Ela assistiu à mesma peça, A Noviça Rebelde, mais de 100 vezes. Ela memorizou cada cena. E antes do trabalho, ela praticava canto sozinha no teatro. Uma noite, um gerente de palco a ouviu cantar. Pensando que ela era uma substituta, ele perguntou quem ela era. Ela ousadamente disse que estava fazendo um teste, embora não estivesse. No local, ela cantou para 3 diretores de elenco que por acaso estavam por perto. 2 dias depois, ela estava se apresentando em uma boate por $18 no fim de semana, o dobro de seu salário habitual. Mas o teatro a demitiu por quebrar as regras. Não importava. Ela havia acabado de dar seu primeiro passo real no show business. Até aquele ponto, ela nunca havia tido uma aula de canto. Ela aprendeu cantando em escadarias e metrôs, testando ecos e atraindo pequenas multidões. Mais tarde, naquele ano, ela estava hospedada com um amigo, Barry Dennen, em um pequeno apartamento superaquecido. Ele a convenceu a gravar 3 músicas. Eles usaram um antigo gravador de rolo para rolo, e Bárbara tinha que ficar parada e a exatamente 27 polegadas do microfone. Quando eles reproduziram a fita, Barry deixou cair sua caneca de café em choque. Ele disse que a voz dela não se parecia com nada que ele já tinha ouvido. Ele tocou a fita para 14 pessoas da indústria da música. Alguns não acreditaram que era real. Um executivo de gravadora pensou que havia sido profissionalmente mixada e se recusou a acreditar que era uma adolescente sem treinamento. Mas a verdade veio à tona, e essa gravação bruta, mais tarde, chegou à Biblioteca do Congresso. Então, veio a noite em que tudo mudou. Era setembro de 1960. Bárbara, com apenas 18 anos, subiu ao palco de uma boate com um vestido de $6 de um brechó. Seus brincos não combinavam. Ela já havia sido rejeitada em 7 audições naquele mês. Frequentemente diziam que ela tinha uma aparência muito estranha. Um produtor chegou a dizer que ela tinha uma voz de $1 milhão, mas um rosto de 5 centavos. Mas naquela noite, ela cantou Cry Me a River e seguiu com uma versão engraçada de Quem Tem Medo do Lobo Mau. A multidão ficou em silêncio. Então, eles aplaudiram por quase 5 minutos. Ela obteve notas perfeitas dos jurados, a primeira vez que isso havia acontecido lá. Um crítico severo até escreveu que seu nariz poderia se tornar tão icônico quanto sua voz. Em 2 meses, ela teve 23 shows pagos. Ela havia provado que talento não precisava se encaixar no padrão de beleza. Em 1961, ela fez uma mudança ousada e alterou seu nome, tirando o segundo A para se tornar Bárbara. Ela disse que a fazia se destacar. Ela manteve seu sotaque do Brooklyn,
recusou cirurgias para mudar sua aparência e continuou cantando as músicas excêntricas que gostava. Em uma noite gelada, apenas 7 pessoas foram ao seu show. Ela não se importou. Ela se apresentou como se o lugar estivesse lotado. Ela não se mudaria para se encaixar e funcionou. Então, veio a Broadway. Em 1962, ela interpretou a senhorita Marmelstein em um show chamado Eu Posso Conseguir para Você por Atacado. Ela estava com febre de 39,4 graus Celsius no dia anterior à grande audição. Ainda assim, ela apareceu. Os diretores quase cortaram sua grande cena porque era muito estranha, mas ela lutou por ela. Na noite de estreia, a multidão a fez cantar 3 vezes. Ela era apenas uma atriz coadjuvante, mas as críticas falavam apenas dela. O jornal a chamou de a coisa mais engraçada na Broadway desde Fanny Brice. Ela começou ganhando $175 por semana, mas seu contrato foi renegociado 5 vezes. Em 1963, Barbra lançou seu primeiro álbum. A Columbia Records imprimiu apenas 10.000 cópias. Eles pensaram que seria um fracasso. Não tinha músicas de sucesso, apenas canções de shows e baladas, mas vendeu 150.000 cópias em um mês. Ela tinha controle total. Ela escolheu as músicas. Ela até rejeitou uma capa colorida e optou por uma simples foto em preto e branco. Isso foi contra todos os conselhos de marketing. Aquele álbum lhe rendeu um Grammy de álbum do ano. Ela venceu Frank Sinatra. Alguns votantes do Grammy ficaram tão chateados que desistiram. Em seu breve discurso, ela disse: "Isso não é sorte. Isso é o que acontece quando você não ouve pessoas que não entendem sua visão." Um ano depois, ela interpretou Fanny Brice em Funny Girl. A filha de Brice não a queria no papel. Ela disse que Barbra era muito do Brooklyn, muito judia e não bonita o suficiente. Investidores retiraram mais de $1 milhão quando souberam que ela conseguiu o papel. Mas Barbra arrasou. Ela interpretou o papel 867 vezes, perdendo apenas 2 shows. Mesmo quando teve pneumonia, ela não parou. Ela cantou músicas escritas apenas para ela porque sua voz tinha um alcance de 3,5 oitavas. Em uma cena, um aspersor quebrou e a encharcou, mas ela continuou cantando. O diretor adorou e adicionou ao show. Quando o show foi para Londres, os críticos foram duros, mas no final, os ingressos estavam sendo vendidos no mercado negro por 150 libras, um valor ultrajante na época. Em 1965, ela assinou um contrato de TV com a CBS. Valia $5 milhões por 10 especiais. Ela tinha apenas 23 anos, mas o contrato lhe deu controle total. A CBS não podia mudar nada sem sua aprovação. Eles não podiam interromper suas músicas com comerciais. Seu primeiro especial, My Name is Barbra, quebrou todas as regras. Ela começou o show cantando sozinha no escuro. Os executivos estavam apavorados, mas 71% das pessoas assistindo TV naquela noite estavam sintonizadas. Ela ganhou 5 prêmios Emmy. Ela até editou todo o show sozinha. O diretor mais tarde admitiu que apenas seguiu suas instruções. Em 1968, Barbra Streisand saiu do palco da Broadway e entrou para a história do cinema. Ela estrelou Funny Girl, interpretando Fanny Brice, o mesmo papel que a tornou famosa no palco. O filme explodiu em popularidade e se tornou o filme de maior bilheteria do ano nos Estados Unidos. A atuação de Barbra foi tão poderosa que ela ganhou o Oscar de melhor atriz. Foi seu primeiro filme. Ainda mais chocante, ela empatou com Katharine Hepburn, o único empate nessa categoria do Oscar. O filme ganhou 8 indicações ao Oscar e confirmou que Barbra não era apenas uma estrela de palco. Ela agora também era uma estrela de cinema. Anos depois, a Biblioteca do Congresso preservou Funny Girl como um tesouro nacional. Mas Barbra não ficou apenas com musicais. Em 1972, ela correu um grande risco com Essa Pequena é uma Parada, Zrenia, uma comédia selvagem com Ryan O'Neal,
No início, ela odiou o roteiro e disse aos repórteres que seria um fracasso. Mas nos bastidores, grandes mudanças foram feitas. Sua personagem foi reescrita para ser mais divertida, enquanto O'Neill interpretou o sério. Funcionou. O filme foi um sucesso, tornando-se o terceiro maior filme do ano. Barbra ganhou $500 mil pelo papel, mais do que seu co-estrela, e os críticos elogiaram suas habilidades cômicas. O filme se tornou um clássico, classificando-se entre os melhores das comédias americanas. No ano seguinte, Barbra estrelou ao lado de Robert Redford em Nosso Amor. Ele contava a história de uma apaixonada ativista judia e um charmoso escritor ambientada durante um período politicamente tenso na América. O orçamento era de apenas $5 milhões, mas o filme arrecadou $50 milhões. Ele rendeu a Barbra outra indicação ao Oscar e ganhou um importante prêmio de cinema italiano. A canção tema que ela cantou tornou-se o maior sucesso de 1974 e vendeu mais de 2 milhões de cópias. Décadas depois, foi adicionada ao Grammy Hall of Fame. A essa altura, Barbra queria mais controle sobre seu trabalho. Em 1972, ela fundou sua própria produtora, a Barwood Films. Seu primeiro projeto foi Meu Mundo Fantástico, um filme estranho, mas ousado, sobre uma dona de casa entediada que escapava para fantasias. Não foi um sucesso de bilheteria, mas os críticos respeitaram sua corajosa abordagem do feminismo. Os críticos compararam sua presença em tela a lendas como Greta Garbo. Roger Ebert disse que ela interpretou uma mulher que não se importava com o que ninguém pensava, e esse tipo de personagem era raro em filmes naquela época. Então veio Nasce uma Estrela em 1976. Barbra não apenas atuou nele, mas também o produziu. A canção de amor do filme, Evergreen, tornou-se um sucesso massivo. Barbra coescreveu a canção e fez história como a primeira mulher a ganhar um Oscar por compor música. A canção também ganhou um Grammy e um Globo de Ouro. Sua atuação lhe rendeu outro Globo de Ouro, e Evergreen foi posteriormente classificada como uma de suas melhores canções de todos os tempos. Esse tipo de sucesso não veio fácil. Barbra lutou muito pelo controle criativo, especialmente quando dirigiu seu primeiro filme, Yentl, em 1883. Levou 15 anos para conseguir fazê-lo. 12 estúdios disseram não antes de finalmente lhe dar um orçamento de $14,5 milhões. Ela trabalhou 20 horas por dia, disfarçou-se com ligaduras apertadas e dirigiu uma equipe majoritariamente masculina de 168 pessoas. Alguns até apostaram que ela falharia, mas ela provou que todos estavam errados. O filme arrecadou mais de $40 milhões. Ainda assim, um eleitor admitiu que se recusou a votar nela apenas porque ela era mulher. Naquela época, apenas 0,5% dos filmes de grandes estúdios eram dirigidos por mulheres. Quando Yentl recebeu ótimas críticas em 1984, o Globo de Ouro se recusou a indicar Barbra na categoria principal de direção. Em vez disso, eles criaram um prêmio único apenas para ela, melhor diretora em musical ou comédia. No ano seguinte, essa categoria desapareceu. Barbra questionou isso educadamente na cerimônia, perguntando por que eles simplesmente não a incluíram com o resto. Seu caso ficou tão conhecido que o Congresso o usou mais tarde como prova de viés de gênero em Hollywood. Anos se passaram, mas Barbra não desistiu. Em 1991, ela retornou à direção com O Príncipe das Marés. Foram necessários 26 rascunhos e 3 anos para moldar o roteiro. Ela filmou na Carolina do Sul, danificada por furacões, chegando a contratar dezenas de moradores locais que haviam perdido suas casas. O filme arrecadou $63 milhões e ganhou 7 indicações ao Oscar.
O Sindicato dos Diretores finalmente a homenageou, a primeira mulher indicada em seus 44 anos de história. Mas o Oscar não lhe deu uma indicação de melhor diretora. A indignação cresceu quando as pessoas souberam que 94% dos eleitores do Oscar para diretores eram homens. Em 1995, Barbra fez mais história. Ela dirigiu seu especial de show para a HBO e ganhou o prêmio do Sindicato dos Diretores de Direção de Televisão. A primeira mulher a ganhar nessa categoria. O show tinha 11 câmeras, 125 membros da equipe e 223 configurações de câmera. Durante todo esse tempo, Barbra estava lutando contra um pânico de palco paralisante de um concerto de 1967, onde ela esqueceu as letras. Esse medo a manteve longe do palco por 27 anos. O especial atraiu 26 milhões de telespectadores e arrecadou 93 milhões de dólares. Na cerimônia, Barbra apontou que apenas 3,7% dos trabalhos de direção de TV haviam ido para mulheres. Sua vitória veio 25 anos depois que ela lutou pela primeira vez contra o DGA sobre essa mesma questão. Por trás dos holofotes, a vida pessoal de Barbra era frequentemente dolorosa. Ela se casou com o ator Elliot Gould em 1963. Seu filho Jason nasceu em 1966. Barbra cancelou uma turnê de $1 milhão quando descobriu que estava grávida. Ela adorava ser mãe e muitas vezes levava Jason para trabalhar com ela, mas o casamento sofreu. Gould lutou contra o vício em jogos de azar e drogas. Ele vendeu suas coisas para financiar seus hábitos, e Barbra temia como isso afetaria seu filho. Eles se separaram em 1969 e se divorciaram em 1971. James Brolin e Barbra Streisand se conheceram em um encontro às cegas em 1º de julho de 1996. Quase não aconteceu. Ambos estavam na casa dos 50 anos e haviam passado por relacionamentos fracassados. Streisand estava divorciada desde 1971. Brolin tinha acabado de terminar seu segundo casamento e estava com uma dívida de $1.400.000. A amiga deles, Linda Bruckheimer, os apresentou depois de ter cancelado 2 vezes antes. Brolin, na verdade, deveria encontrar outra mulher naquela noite, mas mudou de ideia no último minuto. Ele tomou um Valium porque estava nervoso. Streisand esperava um cara rude e barbudo, mas o encontrou com a barba feita para um papel diferente. Eles acabaram conversando por 6 horas. Mais tarde, perceberam que nasceram a apenas 3,4 milhas de distância em Los Angeles. Nos primeiros 30 segundos, Streisand perguntou: "Quem bagunçou seu cabelo?" Ela não quis dizer nada de ruim, mas isso atingiu Brolin duramente. Sua ex-esposa nunca havia comentado sua aparência em 11 anos. Aquele único comentário ficou com ele. Ele quase saiu, mas algo em seus olhos o fez ficar. Aquela noite terminou às 3h27 da manhã, com ela pedindo uma mecha de seu cabelo. Ela guardou. Agora está emoldurada em sua casa junto com uma nota manuscrita. Mais tarde, ela admitiu que apenas 17 minutos depois de conhecê-lo, ela sentiu que ele era diferente dos 28 encontros às cegas que ela teve nos últimos 3 anos. Brolin tentou pedi-la em casamento 3 vezes. A primeira foi 87 dias depois que eles se conheceram em um balão de ar quente sobre o Vale de Napa. Ele lhe deu um diamante de 3,9 quilates no valor de $250.000. Ela disse não. Ela tinha uma regra de 2 anos após uma experiência ruim com um noivo anterior. A segunda proposta veio na véspera de Ano Novo de 1997 em Nova York. Ele tocou sua canção de infância favorita e se ajoelhou na frente de 14 amigos. Ela disse não novamente. A terceira vez funcionou. Foi em 15 de março de 1998.
durante um piquenique em sua casa em Malibu. Desta vez, ele lhe deu uma carta de 24 páginas com 98 razões pelas quais eles pertenciam um ao outro. O que ele não sabia então, o que ela só revelou em suas memórias anos depois, era que ela havia sido secretamente noiva de outro homem quando eles se conheceram. Ela terminou o noivado após o 5º encontro deles. Eles se casaram exatamente 2 anos após o primeiro encontro, em 1º de julho de 1998. O casamento custou $1.400.000. Foi realizado na casa de Streisand, em Malibu. A segurança era rigorosa. Havia 37 guardas, uma zona de exclusão aérea e acordos de confidencialidade, NDAs, com multas de $250.000. A cerimônia começou às 20h47, a hora exata em que eles se conheceram. Havia 15.000 rosas brancas e orquídeas trazidas de 4 países. Entre os convidados estavam Tom Hanks, Oprah Winfrey, os Clintons e Marlon Brando. Streisand usou um vestido com uma cauda de 27 pés. Brolin usava um terno Armani com abotoaduras de diamante. Ela escreveu uma canção para a cerimônia chamada Eu Finalmente Encontrei Você, interpretada por um coro infantil de sua fundação. Na recepção, Brolin fez um discurso às 23h43. Tinha 273 palavras. Streisand o emoldurou. Ele disse: "Cada noite é uma nova aventura. Dormir é uma perda de tempo. Mal posso esperar para vê-la novamente pela manhã." Ele havia lutado contra a insônia por 27 anos. Ela se tornou sua cura. Eles passaram 642 noites juntas antes do casamento. Liam poesia na cama, faziam palavras cruzadas e compartilhavam memórias que nunca contaram a ninguém mais. Naquela noite, Brolin também tocou uma peça de piano que ele havia aprendido secretamente, chamada Barbara's Lullaby, escrevendo o nome dela errado como uma piada interna. John Travolta disse mais tarde que Brolin havia mantido um diário de cada dia que eles passaram juntos, que ele planejava dar a ela em seu 25º aniversário. Eles atingiram esse marco em 2023. Desde o início do casamento, eles mantinham contas bancárias separadas. Eles chamavam isso de bifurcação. Foi ideia de Brolin depois de perder $3 milhões em seu segundo divórcio. Ele disse que eles até dividiam as contas do jantar todas as terças-feiras. Streisand valia $400 milhões e Brolin $60 milhões. Então isso ajudava a manter as coisas equilibradas. Eles compartilhavam apenas uma conta com $800 mil para a casa. Em uma entrevista de 2023, Brolin disse que essa configuração os salvou de brigas por dinheiro que arruinaram outros casamentos em Hollywood. Durante o lockdown da Covid-19, o vínculo deles ficou ainda mais forte. Enquanto muitos casais se separavam, eles se apaixonaram novamente. Eles passaram 425 noites seguidas juntos. Acordavam às 6h45, meditavam e faziam o café da manhã. Fizeram 37 quebra-cabeças, um para cada ano possível de casamento. Assistiram a The Crown e Bridgerton 2 vezes e encenaram cenas com fantasias. Eles até escreveram um diário de 278 páginas durante o lockdown, que Brolin insinuou que poderia se tornar uma autobiografia. Seu colchão sueco de $35 mil tornou-se seu quartel-general. Eles o chamavam de sala de reuniões. Ele tinha configurações de suporte especiais para ambos, espaços para documentos e travesseiros que se transformavam em suportes para laptops. Eles tomavam grandes decisões de carreira daquela cama. Streisand até escreveu músicas para seu álbum de 2018 enquanto estava deitada lá. Eles passavam de 4 a 6 horas por dia naquele colchão. Seu quarto era à prova de som, a um custo de $175 mil. Brolin disse que a maioria de suas melhores ideias veio daquele espaço tranquilo. Quando eles brigavam, eles saíam para caminhar.
Não era apenas aleatório. Eles seguiam regras estritas, sem telefones, respirações profundas a cada 30 passos, e eles andavam em direções opostas em sua propriedade de 3,2 acres. Após 17 minutos, eles retornavam e escreviam anotações no diário sobre como se sentiam. Eles usaram esse método pelo menos 217 vezes. Uma vez, durante uma briga sobre o livro de Streisand, em 2019, eles fizeram 7 caminhadas em 3 dias. Mesmo em férias, eles pediam à equipe do hotel caminhos separados para caminhar. Brolin disse que caminhar ajudava seus cérebros a se acalmarem e resolverem problemas naturalmente. Streisand também se manteve ocupada com sua paixão pela saúde cardíaca das mulheres. Ela lançou a campanha Fight the Lady Killer em 2014. Ela ficou chocada ao saber que doenças cardíacas matam mais mulheres do que todos os cânceres combinados. Ela ajudou a financiar um centro cardíaco no Cedar Sinai e pressionou por mais conscientização. Ela deu uma importante palestra nos Institutos Nacionais de Saúde em 2018. Ela falou sobre como as mulheres geralmente recebem um tratamento cardíaco pior do que os homens. Sua campanha ajudou a diminuir o número de mortes de 1 em cada 3 mulheres para 1 em cada 4. Ela também passou 10 anos escrevendo suas memórias. Meu nome é Bárbara. Elas foram lançadas em 2023 e tinham 970 páginas. Ela as escreveu todas à mão. Ela havia começado a pensar nelas na década de 1990. Até Jacqueline Kennedy uma vez pediu que ela as escrevesse. Críticos elogiaram sua honestidade e estilo. Brolin brincou que ela provavelmente escreveu a maior parte na cama em seu colchão sofisticado. Em 2025, Brolin tem 83 anos e ainda está trabalhando. Ele disse à revista People: "Não planejo parar." Ele estava filmando Ransom Canyon e narrando a temporada final de Sweet Tooth. Ele brincou que Streisand fazia menos filmes, mas ele compensava com quantidade. 97 filmes e 600 horas de TV. Ele disse que o que mais o entusiasma é o próximo projeto. Ransom Canyon trouxe Brolin de volta aos westerns. Ele interpretou um fazendeiro chamado Cap Fuller, que morre no episódio 9. Ele desejou que seu personagem tivesse ficado mais tempo. O programa também foi a primeira grande produção da Netflix movida à energia solar. Foi filmado em 150 milhas no Novo México. Quase ao mesmo tempo, Brolin terminou de narrar as 3 temporadas de Sweet Tooth. Ele falou sobre sua longa história com cavalos e disse que dirigir ainda era seu favorito, mas que atuar o mantinha energizado.